importante. Mas nós tínhamos 4 temas para pregar. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. E eu pensei logo, não, eu quero falar de comunhão ou de partir do pão, pensando nas possibilidades de ilustração por causa de missões. Só que aí, irmãos, eu tenho que ir para os Ticunas agora na sexta-feira, e não vou estar aí nas outras mensagens. E aí, o Senhor sabe por quê. Hoje nós vamos falar sobre perseverar na doutrina dos apóstolos. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 2. E enquanto você vai fazendo isso, eu vou te contar um pouquinho da história de Atos, que é um livro extraordinário. Irmãos queridos, presta atenção que Atos e Lucas, o Evangelho de Lucas, foi escrito por esse autor tão especial, tão apaixonante, tão maravilhoso, chamado Lucas. Lucas, o médico. Os planos de Deus são extraordinários, não é verdade, meus irmãos? E depois de 2 evangelhos, pelo menos, escritos, ainda João provavelmente não estava escrito, usar um médico para escrever o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos tem tudo a ver, meus irmãos. Alguém da escola de Hipócrates, vocês sabem quem é? O pai da medicina. Alguém com a cabeça científica, alguém que acreditava piamente na ciência. Se você acha que hoje a gente cobra muito dos médicos, na época isso era bem mais pesado. Agora você imagina um médico escrevendo um livro que de certa forma contrariava bastante aquilo que ele acreditava. Ele acreditava na cura através da ciência, e nos evangelhos ele fala muito das curas que Jesus promovia. Um livro que mexia com certeza com o seu coração. Mas veja como Deus é extraordinário. Ele usou Lucas porque Lucas estava acostumado com diagnósticos. Veja, você conhece alguém que passou por alguma doença que demorou um pouquinho para investigar diagnósticos? Irmãos, o outro slide, por favor. Vocês conhecem alguém que, presta atenção aqui e responde minha pergunta, passou por dificuldade de conseguir diagnósticos nos dias de hoje, com a ciência tão evoluída? Conhece alguém? Imagina nos tempos de Lucas, o esforço que Lucas tinha que fazer para diagnosticar. E aí, irmãos, por isso, muito investigativo, muito esforçado no diagnóstico, ele escreve o livro de Atos. Ele escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Uma peculiaridade sobre Lucas é que os historiadores dizem que provavelmente ele era o autor mais próximo de Maria, mãe de Jesus. É por isso que ele dá tantos detalhes gostosos a respeito de Maria. Depois, com calma, leia o que Lucas fala de Maria, e você vai perceber quanto carinho e amor, e como o Evangelho entrou no coração daquele médico. Lucas escreve o livro de Atos, e aí eu pensei, Atos, vai ser muito legal falar sobre Atos, porque eu quero encarar, irmãos, hoje, doutrina dos apóstolos como atitudes, Atos dos apóstolos em atitudes que transformaram o mundo, doutrinas que eles conseguiram viver, doutrinas que eles colocaram em prática. Eu não quero trazer conhecimento apenas para a sua cabeça hoje, também quero trazer para a sua cabeça, mas quero levar você consegue fazer essa viagem comigo, lá em Atos, para você ver as atitudes desses homens que transformaram o mundo, esses 12 homens que fizeram o Evangelho chegar na gente, irmãos. E é legal porque olhar o livro de Atos como atitude me lembra muito uma vez que eu estava com o pastor Josué Valandro. Josué Valandro Júnior é o pastor da Igreja Batista Atitude, que é a igreja da primeira dama do Brasil. Eu estava com ele numa reunião, e eu sou perguntador, viu, meus irmãos? Eu falei assim: pastor Josué, por que a sua igreja se chama Atitude? E ele disse: a minha igreja se chama Atitude porque nós precisamos continuar os atos dos apóstolos, as atitudes dos apóstolos, para que o Evangelho continue sendo pregado. A igreja Atitude hoje tem 6.000 membros e continua com atitudes que transformam esse tempo. E é para isso então que eu quero olhar com você. Doutrina dos Apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 42, nos diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão,
e nas orações. Doutrina é o conjunto de ensinos e crenças. Atos dá para a gente informações de como pregavam, sim, mas como viviam aqueles cristãos. Relata tensões, frustrações, perseguições, lutas que enfrentou a igreja primitiva, das quais, meus irmãos, muitas delas não estamos enfrentando, talvez porque afrouxamos a nossa postura. É muito legal, repito isso quase sempre. Uma missionária estava uma vez na Aliança Batista Mundial, e um brasileiro perguntou para ela o seguinte: missionária, se no Brasil houvesse perseguição, os cristãos seriam mais firmes? E ela respondeu: não. Se os cristãos fossem mais firmes, haveria perseguição. Olha que forte isso. Então, Atos dos Apóstolos mostra para a gente essa atitude linda da igreja, essa atitude colocada em prática, didaquê a palavra no original, que tem o sentido de ensino, aquilo que é ensinado, doutrina, mas em Atos, no caso, eles pregam e vivem, igual a gente, amém? Oh, que bom que eu ouvi uns améns aí. Quem não falou amém, guarda para a próxima. Eles pregavam e viviam esse evangelho, esse conjunto de princípios. E perseverar é a ideia de continuar firmemente, não afrouxar, não diminuir, não se mover daquilo que acredita, ir em frente, mostrar-se corajoso, viver a doutrina acima de qualquer coisa, igual a gente faz também, amém? Diminuiu o número de améns, mas tudo bem, eu pensei que ia aumentar. Voltando aqui, meus irmãos, hoje então nós vamos ver a doutrina dos apóstolos, mas o fato não só teórico delas, mas a prática, porque Atos trouxe prática, as atitudes dos apóstolos que mudaram aquele mundo da época, que mexeram com pessoas daquela época e que chegaram na gente de forma tão linda. A primeira doutrina dos apóstolos é a doutrina do arrependimento. Os apóstolos pregaram fortemente sobre isso. A frase preferida dos apóstolos é: arrependa-te, converta-se, entregue-se a Deus, mude o seu caminho. Arrependimento é o ato de afastar-se do pecado, da desobediência e da rebeldia e voltar-se para Deus. E essa pregação era muito firme na boca deles. Na verdade, já Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 17, falava em arrependimento. Ele falava que trouxe a mensagem de arrependimento. E os apóstolos, de fato, eram dirigidos por essa mensagem, lembravam do que Jesus disse e pregavam fortemente a doutrina do arrependimento. Atos capítulo 2, verso 38, o apóstolo Pedro, no seu primeiro sermão, prega sobre arrependimento. E é tão bonito, irmãos. Olhem para mim aqui um pouquinho, não se distraiam não, eu sei que o calor está pesado, mas olhem aqui um pouquinho para mim. É tão bonito ver Pedro pregando sobre arrependimento, não é verdade? Aquele que havia há 40 dias antes negado a Jesus, alguns dias antes negado a Jesus, após a ressurreição teve um tempo com Cristo, se sentiu perdoado, tocado, e já estava ali, não só pregando arrependimento, é isso que eu digo, a pregação deles surtia efeito porque eles viviam, estava ali vivendo arrependimento. O homem que negou Jesus, agora pregava Jesus e convidava outros a se arrependerem. Aquele caiçarinha Pedro, aquele pescador Pedro, sem muita cultura, sem muita oratória, mas capaz de falar com poder e mexer com os corações daqueles que o ouviam e conclamar arrependimento. Estevão também prega arrependimento. Ele chama os judeus de homens duros de coração. Ele diz para os judeus: não resistais ao Espírito Santo, Atos 7:51, e os convida ao arrependimento. Apóstolo Paulo prega no Areópago, aquele lugar de grande filosofia. Os estoicos e os epicureus estavam ali com toda a sua filosofia ouvindo Paulo. Paulo prega, termina a sua pregação dizendo: arrependei-vos. E o texto diz que muitos foram embora, e Damaris ou Damares
se converte naquele dia. Arrependimento, meus irmãos, é doutrina do Evangelho, é doutrina dos apóstolos, e precisa continuar acontecendo nos dias de hoje. Trata-se de abandonar os maus caminhos e voltar-se para Cristo. Trata-se de perceber os maus caminhos, de conseguir olhar no espelho, de perceber que as coisas não andam bem e conseguir quebrantar-se diante do Deus poderoso. Romanos capítulo 2, versículo 4, apóstolo Paulo diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus os leva ao arrependimento? Ele lembra que a bondade de Deus deveria e deve e precisa acontecer comigo e com você, nos levar ao arrependimento. Talvez, meus irmãos, queria que você olhasse aqui um pouquinho para mim, porque eu quero falar olhando nos seus olhos. Talvez a gente esteja falhando em algo, que seja pregar um evangelho muito gostoso de ser vivido, muito aguinha com açúcar, muito vem aqui que a bênção vai te alcançar. O evangelho dos apóstolos que chegou até nós, que deu certo, é o evangelho do arrependimento. Por isso, arrependa-se. Por isso, arrependa-se. Por isso, arrependa-se. A nossa geração tem bastante dificuldade com a doutrina do arrependimento, meus irmãos. Nós temos 3 palavras muito fortes na nossa geração, 3 coisas muito fortes que nos levam à fuga do arrependimento. A primeira delas é o relativismo. Não é bem assim, não é tão pecado assim, todo mundo faz. Já ouviram alguém dar desculpa desse jeito? Você não deu não, amém? Ixi, eu acho que deu. O relativismo tem feito com que a nossa capacidade de se arrepender diminua. A segunda coisa é o secularismo. As doutrinas do mundo entrando dentro da igreja, o mundo tentando tomar parte nas nossas coisas, e o nosso coração precisa estar bem atento a isso. Precisamos discernir o que é de Deus e o que deve nos acompanhar, e o que é secularismo, o que não é de Deus. Quais são as doutrinas desse mundo que tentam invadir a nossa vida e o nosso coração. Mas a terceira e mais forte é o hedonismo. Quer ver a frasezinha gostosa? Seja feliz, não importa. Quem já ouviu isso? Quem já escreveu isso no Facebook? Meus irmãos, a doutrina do arrependimento precisa continuar sendo pregada. E tudo o que o mundo tem feito, o diabo tem feito, é tentar desconstruir. Não precisa se arrepender não, você é feliz, continua. Não precisa se arrepender não, seja feliz, seja alegre, busca o que te dá prazer. E a gente vai se entregando a essas maluquices, e vamos nos afastando da doutrina dos apóstolos e também da doutrina de Deus. Quer ver? Você já percebeu com quanta facilidade nós conseguimos enxergar o erro do outro? Já percebeu isso? É porque a gente enxerga pouco os nossos próprios erros. Lembra do cenário da mulher adúltera? Meus irmãos, você consegue lembrar do cenário da mulher adúltera? Cheio de gente com pedras nas mãos, conseguindo enxergar o erro de alguém, mas só puderam enxergar seus próprios erros quando Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando eu estou falando de arrependimento, eu não quero que você pense no outro, meu irmão e minha irmã. Eu quero que você pense em você. Eu quero que você pense, que você jogue suas pedras no chão e pense: quais são as áreas da minha vida que eu preciso me arrepender de verdade? A doutrina dos apóstolos contempla arrependimento, porque arrependimento traz vida, traz bênção. E aí eu quero separar 2 palavrinhas aqui ainda para você: a diferença de arrependimento e a diferença de remorso, a diferença entre arrependimento e remorso. Muitos de nós choramos e nos entristecemos com os nossos pecados, mas se não há atitudes para demovê-lo de nossa vida, para arrancar da nossa vida aquilo que não agrada a Deus, foi só remorso. Você pode ter chorado, se estribuchado, ficado 50 dias mal, foi só remorso. A doutrina do arrependimento, meus irmãos, ela nos lembra que a mudança de direção, a mudança de rota,
é mudança de atitude. É por isso que os fariseus tiveram muita dificuldade, porque eles tinham cara de arrependido, mas coração em pecado. É por isso que Jesus muitas vezes os repreende. Jesus os chamava de hipócritas, pessoas que se mascaram e que vivem o que não é verdade. E é interessante, já pararam para pensar nisso? Estudem isso na Bíblia, como Jesus gastava tempo com pecadores e como ele brigava, como ele chamava a atenção dos fariseus, as dificuldades, os extremos entre um e o outro. Com os pecadores Jesus gastava tempo, com pessoas realmente confessas, capazes de confessar as suas fraquezas. Mas com aqueles que se acham os bons, com aqueles que se colocam as suas máscaras, que se acham melhor do que os outros, a esses Jesus chamava de hipócritas. Na verdade, Jesus os chamava de sepulcro caiado. E sabe, meus irmãos, eu preciso falar isso para você, para de repente te salvar. Na igreja de Cristo Jesus está cheio de sepulcro caiado hoje. Gente bonitinha por fora, mas fedendo por dentro. A doutrina dos apóstolos nos leva a pensar em irmos a Deus, nos arrepender, renunciarmos os nossos pecados e mudar. O verdadeiro arrependimento acontece com o abandono do pecado. Não adianta mostrar arrependimento externo e não mudar nada dentro do teu coração. A doutrina do arrependimento foi a doutrina pilar, uma das doutrinas pilares pregadas pelos apóstolos. E ainda hoje, ela precisa mexer com a gente, ela precisa nos desafiar, ela precisa nos impactar. Amém, meus irmãos? E talvez você esteja olhando para você mesmo e pensando: e pastor, hoje você não falou comigo, porque eu não tenho nada do que me arrepender. Desculpa o sorriso de ironia, mas com certeza, se formos sinceros, todos nós erramos e temos o que consertar e áreas a nos arrepender. Entenderam, meus irmãos? Doutrina do arrependimento é uma doutrina importante na doutrina dos apóstolos. Segunda coisa que é importante na doutrina dos apóstolos, a doutrina do Espírito Santo. Ora, que coisa bonita, profetizada por Joel há mais ou menos 900 anos antes daquele fato em que os discípulos recebem sobre eles o Espírito Santo. O apóstolo Joel escreve: vou derramar meu Espírito sobre todo tipo de gente, seus filhos vão profetizar e suas filhas também. João Batista também menciona o evento do Pentecostes. Ele diz em Mateus 3:11: eu vos batizo com água, para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Jesus fala sobre o Espírito Santo em João 14, ele diz: deixarei o Consolador, eu vou, mas deixarei. O fato é que a igreja de Atos, de repente, deixa todas as pessoas estupefadas com a presença do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Pedro explica aquele fenômeno, diz que eles não estavam malucos nem bêbados, você conhece bem o texto, mas com o poder do Espírito Santo, dínamos, poder explosivo, poder que move, aqueles homens pregam e 3.000 pessoas se convertem. Irmão querido, onde está o poder do Espírito Santo na sua vida? Está firme e atuante, amém? Quantos se converteram através da sua pregação ano passado? Calma que depois eu trato a culpa, tá bom? Depois a gente trata a culpa, fiquem tranquilos. A doutrina do Espírito Santo mostra um novo jeito de viver, uma nova forma de nos relacionarmos com Deus, e ela é linda, onde não precisamos ir aos templos, onde não precisamos marcar hora, onde não temos um único dia,
Mas o Espírito Santo, a partir dos apóstolos nós aprendemos, eles trouxeram para nós essa doutrina, ele habita em nós, e nós somos os templos ambulantes de Deus, amém? E é por isso que eu estou engordando, deixar mais espaço para o Espírito Santo, é uma boa estratégia, meus irmãos? Tá mal, né? Tá bom, não preciso me reprovar assim, prometo que eu vou melhorar. Nós somos as pessoas que carregam o Espírito Santo por onde vão. E às vezes eu olho essa casa aqui que Deus resolveu morar, falo, que casinha feia, que casinha esculachada. Mas não só na sua aparência física, mas eu fico pensando que tudo que passa no meu coração, que tudo que passa na minha mente é compartilhado com o Espírito Santo que está em mim. E aí eu começo a ver um pouco a responsabilidade de ser templo do Espírito Santo. Em todo lugar que eu vou, o Espírito Santo vai, amém? Você gosta disso, ou misericórdia? Toda vez que eu acesso a internet, o Espírito Santo está, amém? Oh, glória! Toda vez que eu converso com alguém, toda vez que eu dirijo, ai meu Deus, ai, ai, ai. Toda vez que eu recebo a minha sogra em casa, a minha sogra é uma bênção, viu, meus irmãos? Foi só para fazer piada. O Espírito Santo está presente nisso tudo. O Espírito Santo está em mim. E os apóstolos trouxeram essa doutrina. Ó, que doutrina! E aí eu tenho que lembrar que além de tudo que a Bíblia fala sobre santidade, eu preciso ser santo, porque o Espírito Santo acompanha comigo cada passo meu, comigo cada pensamento meu, comigo cada ação minha. E não dá para fugir da presença de Deus, não dá para se esconder. O Espírito Santo está ali, sabe tudo o que você pensa, tudo o que você planeja, tudo o que você sente, tudo o que você busca, tudo o que você faz. A igreja de Atos, de atitudes, também nos trouxe uma outra doutrina a respeito do Espírito Santo, a doutrina de ser cheio do Espírito Santo. E isso é extraordinário, meus irmãos, não só tê-lo habitando em nós, mas ser cheios do Espírito Santo. E muitas vezes, Atos, você vai ver, e os apóstolos cheios do Espírito Santo enfrentavam as coisas, pregavam, faziam grandes sinais. Talvez, meus irmãos, essa igreja que cresceu em número e não em qualidade, talvez esteja faltando a ela o Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo. Talvez essa igreja de Cristo, que já tem 30% da população brasileira, não transformou o Brasil, porque não se deixa encher do Espírito Santo, como Estevão, como Barnabé, como Pedro, como os demais apóstolos, como Paulo. Homens igual a gente, olha aqui para mim um pouquinho, igual você e a mim, cheios do Espírito Santo, transformaram o mundo. Posso repetir isso? Para você guardar? Homens e mulheres igual você, igual a mim, transformaram o mundo porque eram cheios do Espírito Santo. Não há mistério na expressão cheio do Espírito Santo. Não tem culto para te encher do Espírito Santo. Não dá para soprar em você o Espírito Santo. É bem simples. Ser cheio do Espírito Santo é ser vazio de si. Entende o que eu estou dizendo? Diminuir os seus pensamentos em si mesmo, as suas escolhas, suas buscas, entregá-las ao Senhor. Então, para você entender mais fácil, o contrário de ser cheio do Espírito é ser cheio de si. Conhece gente cheia de si? Sim? Manda um recado para essa pessoa aí ainda hoje, diga assim, ó, você precisa se esvaziar de si e ser cheio do Espírito Santo. Você precisa deixar o Espírito Santo encher a sua vida. Olha já em Miqueias, capítulo 3, versículo 8.
Mas quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito Santo, do amor pela justiça e da coragem para anunciar sem medo o castigo que Deus dará a Israel por causa de seus pecados. A doutrina dos apóstolos inaugura um novo tempo, em que o LinkedIn do céu não tem currículo. João Batista foi quem foi dizendo: importa que ele cresça e eu diminua. Pedro, em culto, pregando poderosamente, porque era cheio do Espírito e confiava nos atributos de Deus, não nos seus. Os religiosos queriam currículo, era assim a doutrina dos fariseus, mas a igreja queria gente cheia do Espírito Santo. Eu vou contar uma coisa aqui, como eu conto os meus pecados nas pregações, vou contar uma coisa legal também sobre mim. Eu fui para o acampamento de pastores no ano passado, e lá encontrei um grupo de pastores amigos lá do litoral e alguns seminaristas. E eles fizeram uma roda comigo, porque a gente não tinha conversado mais. Eu vim para São Paulo e a gente não tinha conversado mais. E seminarista sempre tem pergunta, né? O seminarista perguntou assim: pastor, me conta a tua trajetória. O que te levou para a Junta de Missões Mundiais, trabalhando no segundo escalão da Junta de Missões Mundiais? O que te levou agora para a Igreja Boas Novas, uma das igrejas mais lindas, mais relevantes do Brasil e talvez a mais relevante de São Paulo? O que você estudou? O que você fez? Onde você se preparou? E eu disse: eu estudei como aprender a não saber. Eu estudei como ser dependente do Espírito. Eu estudei para aprender a subir no púlpito e entender que não é a minha capacidade que vai falar lá, mas é o Espírito Santo de Deus. Eu estudei como me colocar no meu lugar, como perceber como sou fraco, como perceber que eu sou incapaz de alimentar o povo ali no domingo, e como Deus é poderoso para usar pessoas assim. E assim Deus tem me levado, e talvez seja assim que Ele queira levar a sua vida, que você perceba que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e que Ele é especialista em usar pessoas incapazes, como eu e como você. Ele é especialista. Na doutrina dos apóstolos, Jesus, Deus, usa pessoas incapazes, que querem ser cheias do Espírito Santo. Você quer fazer parte desse time, meu irmão? Amém? Então venha para esse time. Na doutrina dos apóstolos, nós aprendemos também a doutrina da pregação. E como 30 anos de missões da igreja, ela alcançou os lugares mais importantes da época: Jerusalém, Éfeso, Corinto, Atenas, Roma. Jesus fez clara ligação, meus irmãos, clara ligação entre pessoas que eram cheias do Espírito Santo com a pregação do Evangelho. Logo, na matemática do céu é o seguinte: gente cheia do Espírito Santo. Tá bom, eu vou ensinar depois para não passar vergonha, tá bom? Quando eu falar aqui, você fala prega a palavra, tá bom? Eu passei vergonha aqui porque eu não ensinei, vamos lá. Gente cheia do Espírito Santo, prega a palavra. E quem não prega a palavra, não estou brincando, calma aí. Essa é a matemática de Atos. Aqueles homens cheios do Espírito Santo não podiam ver ninguém que estivesse caminhando a passos largos por inferno. A vida deles era pregar, era apontar o reino, era salvar pessoas. A presença do Espírito neles fazia com que eles fossem compelidos, empurrados à pregação do Evangelho. Atos é o livro dos Atos dos Apóstolos, atitudes dos apóstolos em direção ao perdido.
em direção às pessoas sem salvação, em direção às pessoas que não tinham o Evangelho no seu coração. Amém, irmãos? Nós estamos caminhando em direção às pessoas sem salvação, amém? Só fala amém se for verdade, viu? Porque a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Cuidado aí, não vou fazer você mentir. Nós estamos caminhando fortemente em direção aos perdidos. Nosso pensamento o tempo todo é como pregar o Evangelho para as pessoas, amém? A gente entra num táxi, num elevador, a gente passa na portaria do prédio, a gente vê um vizinho e fica pensando, como pregar o Evangelho para essa pessoa? É assim, amém? Amém foi diminuindo aqui, pastor Adalberto. No último eu só ouvi um amém. Que tristeza, viu? Mas sabe, meus irmãos, na doutrina dos apóstolos, não se dissocia cristão de vontade de pregar, de vontade de ver pessoas salvas. E sabe, talvez quando eu disse isso aqui, você tenha lembrado de alguém. Lembrou de alguém que não está salvo em Cristo Jesus? Lembrou? Coloca na tua agenda pregar para essa pessoa ainda essa semana. Vá até ela, não importa a distância, sente com ela e conte o que Jesus fez na tua vida. Você não precisa ser pregador expert para pregar o Evangelho, é só contar o que Jesus fez na tua vida, só isso, simples. E depois pergunta para ela se ela não quer se arrepender e não quer receber esse Jesus em sua vida. Não dá para dissociar doutrina do Evangelho de pregação. Doutrina dos apóstolos sempre precisa ser acompanhada com uma vontade muito forte de falar de Jesus. Sabe qual é a minha expectativa quando eu terminar de pregar hoje? É que você não volte para casa distraído. É que se você parar num posto de gasolina, você queira falar para o frentista. É que ao sair daqui você fique igual um doido, não, mas não é essa expressão, mas você fique com muita vontade, maluco para encontrar alguém para falar de Cristo. Quando a gente prega aqui, a gente quer ver o Espírito movendo aí e levando vocês a não negligenciar com a doutrina da pregação. Amém, irmãos? Falamos de que até agora? Vamos ver se você tem boa memória. Doutrina do arrependimento, doutrina do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, habitação e cheios do Espírito Santo, e doutrina da pregação. Mas sabe, meus irmãos, se nós não tivéssemos o livro de Atos, e se não fossem os apóstolos, e eu encerro a primeira parte agora, nós não teríamos os gentios diante de Deus. Nós veríamos hoje um único povo adorando a Deus. O Deus poderoso seria ainda o Deus dos judeus, se nós não tivéssemos doutrina dos apóstolos. E aí, olha como seria sem doutrina dos apóstolos. Nós teríamos um único lugar para adoração, o templo, que eles iam teimar em reconstruir. Nós teríamos que nos dirigir a cidade deles, nós teríamos que buscar o jeito deles. Nós íamos entender que uma vez no ano na presença de Deus bastava. Que triste, uma vez no ano na presença de Deus. Nós não estaríamos na presença de Deus. Os santos dos santos era apenas para um sacerdote. Nós não poderíamos ter comunhão com Ele, adorá-lo o tempo todo. Nós não poderíamos ser essas testemunhas vivas. Não poderíamos ter essa alegria da salvação que sentimos. Não entenderíamos o Espírito Santo em nós. A doutrina dos apóstolos fundamenta a nossa fé no entendimento amplo de Deus. Era um dia na presença de Deus, o sábado, hoje nós temos todos os dias. Era um povo, o povo judeu, hoje todos os povos podem se achegar a Deus. Era um lugar, o templo. Hoje podemos adorar em todos os lugares e na verdade somos o templo. E a doutrina dos apóstolos nos traz uma visão extraordinária, uma ampliação extraordinária do que é o contato com Deus. Eu louvo a Deus pela doutrina dos apóstolos, eu louvo a Deus pela firmeza dos apóstolos. No segundo momento, você vai ver o preço que eles pagaram para que tudo isso acontecesse. Mas eu vou deixar você com gostinho de quero mais. Cenas do próximo capítulo. À noite, quero ver você aqui,
para a gente conversar um pouquinho mais sobre doutrina dos apóstolos. Amém, meus irmãos?